Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Chegamos agora à cidade de Ypres, na Bélgica. Essa cidade foi palco de 4 grandes batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. 4 grandes batalhas sangrentas. Nas 4 batalhas somado foram mais de 2 milhões de mortos e feridos. Tudo para conquistar um pedaço de terra do que se convencionou chamar de saliência do Flanders. É a região que fica ao norte da França, próxima à Bélgica, e que foi palco de uma disputa entre alemães e ingleses, franceses, para ver quem chegava ao mar, cortando assim o caminho do adversário no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. As duas potências se confrontaram nessa região da saliência do Flandres, como vocês viram aí no mapa, e ali aconteceram 4 batalhas ao longo da Primeira Guerra Mundial. A primeira batalha de Ypres é também chamada de Batalha de Flandres. Foi a última grande batalha em 1914. Em 1914 estava estagnado o frente ocidental entre Lille, no norte da França, e os montes suíços, devido a erros cometidos pelo comando alemão no início da ofensiva de setembro, quando eles tentaram alcançar Paris. Então, após o fracasso alemão, principalmente na primeira Batalha do Marne, os 2 exércitos, aliados de um lado e os exércitos alemães do outro lado, realizavam diversas tentativas de dar a volta, de flanquear o exército adversário. E daí, essa fase da guerra ficou conhecida como a Corrida para o Mar, que levou à formação de uma extensa linha de defesa em toda a frente ocidental. A segunda batalha de Ypres ocorreu entre 22 de abril e 25 de maio de 1915, e novamente se enfrentaram as tropas aliadas da França, Reino Unido, Austrália e Canadá contra os alemães. Foi a primeira batalha em que foi utilizado gás mortífero para fins militares, a famosa guerra química. Os alemães lançaram o gás clorídrico, derivado do cloro, asfixiante contra as tropas aliadas. E, embora esse fato não tenha sido decisivo para o resultado da batalha, ficou marcado esse momento na Primeira Guerra Mundial, onde se usou arma química de efeitos muito danosos. E também foi a primeira vez, nessa segunda Batalha de Ypres, que uma força colonial, canadenses no caso e australianos, enfrentaram uma potência europeia em solo europeu, ou seja, Canadá e Austrália, que eram parte do Império Britânico, lutaram contra uma outra potência europeia fora das colônias, ou seja, dentro do solo europeu. A batalha mais conhecida na região de Ypres foi a terceira Batalha de Ypres, também conhecida como Batalha de Passchendaele. Passchendaele é uma pequenininha cidade a 8 km de Ypres. Ypres é a maior cidade da região do norte, lá do Flanders, e ali nessa pequena vila de Passchendaele houve um confronto onde morreram quase 1 milhão de soldados, sejam aliados, britânicos, franceses ou canadenses. Aliás, os canadenses sofreram muito em Passchendaele, ou sejam soldados alemães. Ela aconteceu entre junho e novembro de 1917 e seu objetivo era controlar as zonas sul e leste da cidade de Ypres. O que aconteceu foi um impasse muito grande, e de todas as 4 batalhas que aconteceram em Ypres, essa foi a mais sangrenta de todas. Para vocês terem uma ideia, entre os britânicos foram 448.614 mortos, feridos, desaparecidos ou capturados, e entre os alemães 410 mil mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. E foi uma batalha também inconclusiva. Embora os aliados tenham levado vantagem, os alemães também não se retiraram, então continuou o impasse. A quarta batalha de Ypres ocorreu entre 7 e 29 de abril de 1918. E foi uma enorme ofensiva alemã focada ao norte da fronteira entre a França e a Bélgica, nessa região, a região do Flandres. A batalha fez parte da ofensiva de primavera, uma tentativa alemã no início de 1918, comandada e pensada pelo general Ludendorff, general alemão. Essa ofensiva da primavera, os alemães pretendiam romper as linhas aliadas de uma vez por todas na frente ocidental europeia. Ela teria um alcance bem maior, mas acabou sendo reduzida na sua escala. Então foi uma tentativa final dos alemães de romper as trincheiras e derrotar os aliados. Essa batalha também marcou a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Um exército português com cerca de 40 mil soldados, eles sofreram uma derrota terrível para os exércitos alemães, considerado o maior desastre militar português depois da batalha de 1578 contra os árabes em Alcácer Quibir. Essa quarta batalha
Ela envolveu 25 divisões britânicas, 2 divisões portuguesas e 8 francesas, contra 26 divisões alemãs. As baixas foram 118.300 mortos do lado aliado e cerca de 109 mil soldados alemães atingidos. E também terminou de uma maneira inconclusiva. No final, a ofensiva alemã acabou perdendo a força e com a chegada de reforços franceses no final de abril, os alemães perderam a iniciativa e o comando alemão cancelou a operação, cujo resultado então foi inócuo, ou seja, muita gente morreu, muitos soldados, muitos esforços, mas o impasse continuou naquela região. Portugal, ao final, contabilizou 400 mortos e 6.600 homens feridos ou desaparecidos ou feitos prisioneiros. Ypres hoje ela está totalmente reconstruída, mas ela foi muito atingida. Lógico, uma cidade que foi palco de 4 batalhas em um período de pouco mais de 4 anos, ela vai sofrer as consequências, vai ficar com cicatrizes. E as marcas estão lá, nas paredes das construções, principalmente na parede da igreja de São Mateus, que é uma belíssima igreja que tem no centro de Ypres. Ela foi toda reconstruída, mas parte das suas paredes ainda tem as marcas dos estilhaços e das balas que alvejaram aquele local durante uma das batalhas em Ypres. Mas Ypres foi toda reconstruída, hoje é uma bela cidade belga, mas não deixa de ter um ar assim um pouco triste na cidade. Quando o nosso grupo esteve em Ypres, nós sentimos esse clima um pouco triste, talvez também por conta da cerimônia que acontece todos os dias em Ypres, todos os dias desde o final da Primeira Guerra em 1918, que é a cerimônia chamada de Last Post. Existe um portal na entrada da cidade, o portal de Menin, e nesse portal foi construído um monumento e tem o nome de 54 mil soldados britânicos que morreram em Ypres. O monumento realmente é grandioso, mas o fato é que essa cerimônia que acontece todos os dias, sem faltar um dia, desde quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, houve um momento em que a cerimônia foi interrompida, sim. Em 1940, Ypres caiu em mãos alemãs e até a saída dos alemães em 1944, a cerimônia Last Post não aconteceu, ela foi interrompida durante 4 anos. Mas assim que Ypres foi libertado pelos americanos no final da Segunda Guerra Mundial, a cerimônia imediatamente voltou a ser realizada todos os dias e assim acontece até hoje. Nós tivemos a felicidade de estar presente nessa cerimônia e prestar a nossa homenagem aos milhões de soldados que foram atingidos, que caíram ali em Ypres durante a Primeira Guerra Mundial. A cerimônia é simples, é uma cerimônia também com um ar entristecido, mas uma cerimônia bonita e que, por acontecer todos os dias, eu acho que isso impregna um pouco a aura da cidade. Você sente um clima um pouco triste em Ypres. O monumento Last Post, em Ypres, na Bélgica, traz inscrita em suas paredes 54 mil nomes de soldados britânicos que caíram no campo de batalha de Ypres. Esse número é um número muito grande, porque são apenas soldados britânicos. E cada nome ali na parede traz uma história. São famílias que foram atingidas, são jovens que tiveram a vida interrompida para lutar nesses campos de batalha. Entre várias histórias, uma que eu selecionei, que é muito interessante e triste, é a história dos irmãos Seabrook, cujos nomes estão aí na parede, como vocês podem ver no vídeo. Os irmãos Seabrook eram 3. 2 eram soldados rasos, lutavam ali na trincheira, George e Theo. George e Theo foram atingidos no dia 21 de outubro de 1917, dentro da trincheira, por um obus de um canhão alemão. A bomba caiu, explodiu e os dois tiveram morte instantânea. No mesmo dia, o irmão deles, que era oficial, também foi atingido por uma metralha em outra parte da trincheira em Ypres e também morreu. Ou seja, 3 irmãos
tiveram a vida interrompida exatamente no mesmo dia em Ypres. Essa é uma pequena história, e desses milhares de nomes, tanto britânicos quanto franceses, alemães, etc., todos tinham histórias para contar. Então é muito triste ver essa cerimônia. A gente sente a presença desses soldados ali durante a cerimônia. Lembre-se que ela ocorre todos os dias. E tem uma pintura, que vocês podem ver aí no vídeo também, que mostra vários fantasmas, né, espíritos dos soldados que ali estão inscritos, circundando o monumento. É uma pintura famosa, uma pintura que retrata bem o que a gente sente ao estar ali no portão de Menin, em Ypres. Ela serve para dizer o seguinte, que eles não estão perdidos, eles estão ali. Essa pintura também é bem famosa e é uma curiosidade a mais a respeito desse lugar que visitamos. Não é uma cidade alegre, mas é uma cidade que deve ser visitada porque ela tem a sua beleza exatamente nesses fatos que aconteceram ali. E também por você ver o que a reconstrução da cidade fez, né? Transformou a cidade novamente, trouxe a vida de novo para a cidade, embora ela, além de ter marcas físicas nas construções antigas que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, ao redor de Ypres, como vocês vão ver aí nas imagens aéreas, existem vários cemitérios, e esses cemitérios marcam essas batalhas que por ali aconteceram. Então existem muitos cemitérios ao redor de Ypres e também locais memoriais onde existem museus, existem trincheiras, existem também as crateras onde aconteceram explosões subterrâneas por baixo das trincheiras, que é algo que na Primeira Guerra Mundial os soldados faziam, escavavam por baixo da trincheira inimiga e colocavam toneladas de explosivo e dinamitavam tudo. E hoje existem grandes crateras. Nós ficamos hospedados no hotel que é ao lado de uma dessas crateras, inclusive ele se chama Crater Rouge, que é o nome da cratera, e tem o cemitério de Crater Rouge, local onde nós passamos a noite ao lado de um museu, ao lado de um cemitério de guerra e próximo a Ypres. E depois fomos até Ypres para assistir a cerimônia e conhecer o monumento que existe em Ypres. Enfim, uma viagem muito marcante, porque ali foi um dos pontos mais assustadores da guerra. Estivemos no Museu do Somme em 1916, a Batalha do Somme foi a maior batalha da Primeira Guerra Mundial, mas em Ypres morreram mais soldados porque foram 4 batalhas. O conflito foi mais extenso naquela cidade. E ali também tem um museu, em Flanders Field, chama o museu muito bem organizado, que trata desde o começo da guerra até o armistício. Visitar o museu completou a nossa visita à cidade, porque ele detalha um pouquinho do que aconteceu por ali. Esse nome, em Flanders Field, ou seja, nos campos do Flanders, tem tudo a ver com as cerimônias que acontecem, os memoriais, os cemitérios, e completam a visita de quem não conhece a região e vai até Ypres para saber um pouco mais do que aconteceu ali na Primeira Guerra Mundial. Acredito eu, é algo que toda pessoa deve conhecer, deve procurar saber o que aconteceu, exatamente para que não aconteça mais. Mas foi algo muito forte o que se passou em Ypres. Existem muitos filmes que retratam a luta na Primeira Guerra Mundial e a luta em Ypres, né? Vocês estão vendo algumas cenas, já viram aqui no começo desse vídeo, né, do filme Passchendaele, um filme feito para a TV canadense, que mostra e ilustra bastante um pouco disso que eu estou falando aqui, da crueza da Primeira Guerra Mundial, da luta nas trincheiras, na situação que os soldados enfrentaram e como era essa luta. Tudo isso que o filme ilustra, que as fotos estão mostrando, nós podemos vivenciar pessoalmente ali em Ypres. Então, visitar essa região do Flanders é imprescindível para quem quer
compreender os conflitos que aconteceram na Europa no século XX e como era a crueza da Primeira Guerra Mundial. É bem marcante estar em Ypres e vivenciar tudo que nós vivenciamos ali, e o ano que vem ela também fará parte do nosso roteiro. Percorrer desde a Normandia até chegar a Paris e passando por Ypres, tá bom? Você está convidado. Entre em contato para a gente fechar logo o pacote e garantir a sua ida, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha por hoje para vocês. E espero vocês no próximo programa. Não se esqueça, se inscreva no canal, espalhe o canal aí no seu grupo de WhatsApp para os seus amigos, para a gente fazer o Viagem na História cada vez mais longe. Não esqueça também de dar um like no programa, se você gostou, deixar o seu comentário, críticas, sugestões. Nós lemos todos os comentários, não dá para responder todos, mas pelo menos ler o feedback de vocês é muito importante para nós, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.